de Vista com Tomás Vera Amaro, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite, Tomás, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, boa aventura, obrigado. Muito bem, vamos então ao fato da semana. Tomás Vera Amaro escolheu a livre circulação de pessoas, bens e capitais na comunidade dos países de língua portuguesa. Tomás? Uma vez mais, boa noite. Como foi amplamente divulgado pela comunicação social, teve lugar na Ilha do Sal, em Cabo Verde, na semana finda, a 12ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, uma comunidade que engloba, como se sabe, também Moçambique e todos os países que falam português, incluindo Timor-Leste. Aquilo que apetece destacar nesta cimeira foram os temas abordados e a forma como os mesmos foram abordados. Os temas que tinham como lema pessoas, cultura e mares. Esses três temas centralizaram as discussões nesta cimeira. De forma particular, foi dado um tom mais prático e menos retórico sobre a questão da mobilidade e circulação de pessoas, de bens e de capitais na comunidade destes países, como uma questão central que dá conteúdo e relevância a esta comunidade. Nomeadamente que os países decidiram agora entrar na parte mais técnica de construção de instrumentos, de estratégias, até de calendário, que facilite a mobilidade das pessoas e de bens e de capitais entre estes países. Foi muito vincado que é preciso que a CPLP, de facto, transite de uma organização de encontro, de charme de chefes de Estado, com declarações mais ou menos muito retumbantes, para ações mais concretas que toquem os cidadãos destes países, que facilitem a sua circulação e mobilidade. E dizia o presidente Filipe Nyusi no seu discurso que mobilidade sem estratificação social, porque havia tendência de facilitar ou diminuir dificuldades quando são empresários, quando são diplomatas, mas não, desta vez é as pessoas da comunidade. Naturalmente que os presidentes destes países reconheceram que é uma questão que oferece alguma complexidade e deve, por isso, ser debatida olhando para os casos específicos de cada Estado e os calendários que forem adotados. Mas, desde já, por exemplo, dizer que seria muito importante que uma primeira medida nesse aspecto fosse a favor, por exemplo, dos estudantes bolseiros que vão a Portugal. Sabe-se muito bem que passam dificuldades para obter vistos, por vezes perdem semestres na fila para obter vistos ou forma de estudar em Portugal. Só para mencionar um aspecto muito imediato e muito comum. De resto, se em algum momento havia o receio de que seriam os países africanos a emigrar em massa para Portugal, hoje penso que a migração está equilibrada de um lado para o outro. Não se pode dizer mais que são mais os africanos que vão à antiga metrópole. Também Portugal procura cada vez mais os mercados de África, de Moçambique e de Angola, por exemplo. E por isso mesmo é uma questão muito importante. Finalmente, também a questão da economia azul, que se refere à economia que é dos oceanos, dos mares. Moçambique tem uma longa costa, é preciso que se explore esta estrada nacional número 0 através, por exemplo, de cabotagem, isto é, de navios de passageiros. Pode ser também uma área importante que pode, através da CPLP, ser dinamizada. Então, queria destacar esses pontos como sendo os que marcaram a cimeira, com aspectos muito concretos de como avançar em termos técnicos para as áreas que eram apenas de destaque político e não técnico e concreto, como foi agora. Muito bem, Tomás, vamos então avançar para os nossos temas. Selecionamos 5, que é a viabilização pela Assembleia da República das eleições autárquicas, os desenvolvimentos da crise no MDM, eleições internas na Frelimo, o relatório dos direitos humanos lançado pela Ordem dos Advogados e a visita do Presidente da República ao Ruanda. Comecemos então por esta decisão da Assembleia da República de viabilizar as 3
propostas de lei para as eleições dia 10 de outubro. Definitivamente fica afastado aqui o cenário de incertezas em relação ao processo eleitoral. De facto, foi mesmo isso, foi afastado o cenário da hipótese de adiamento das eleições de 10 de outubro, o que, a concretizar-se, seria um grande revés no nosso quadro político e no quadro de estabilidade e de credibilização dos processos moçambicanos políticos. Foi um esforço que deve ser louvado dos órgãos políticos e eletivos do nosso país, desde logo o diálogo ao mais alto nível entre o presidente Nyusi, coordenador da Renamo, neste caso o general Ossuf Momad, que desbloqueou, portanto, a questão da Assembleia se reunir em sessão extraordinária para conformar a revisão constitucional ou a legislação eleitoral à revisão constitucional. Foi o que aconteceu agora e, portanto, está aberto o caminho para que haja eleições autárquicas no dia 10 de outubro. Segundo a lei, a inscrição dos partidos políticos deve ser concluída pelo menos 120 dias antes da data das eleições. Temos agora menos de 120 dias, mas creio que os partidos estão preparados para rapidamente se inscreverem, não esperar pelo prazo de 120 dias. E isso é um bom desenvolvimento, também mostra um pouco o mérito das lideranças que souberam a tempo desbloquear o processo. É bom que se diga isso. Esta pedagogia do presidente Nyusi, pedagogia da ética, a ética de ser humilde, mas não se humilhar ao mesmo tempo. Acho que foi isso que permitiu que, com algum pressing da parte do Parlamento, as partes avançassem nas questões cruciais militares da Renamo, que foi isso que estava em jogo, afinal. Portanto, penso que estamos de parabéns enquanto Estado, porque as forças políticas do país foram capazes de encontrar saídas atempadas para não descarrilar o processo. Então, é uma nota positiva que vai aqui dada. A alteração que talvez importe referir deste pacote legislativo há talvez 3 ou 4 aspectos fundamentais. Já se sabe, por exemplo, a questão do método de cabeça de lista, que altera, portanto, o quadro anterior, em que há uma lista única que vai à votação, não há o candidato para presidente do município por um lado e o outro para a Assembleia, apenas uma única lista, com cabeça de lista à frente. Esta é uma alteração importante. A outra alteração é, por exemplo, quem é que faz a investidura dos eleitos. No caso de Maputo, que tem estatuto de província, é o juiz, presidente do Tribunal Judicial da Maputo Província, que investe o eleito. Nos outros municípios será o juiz distrital que vai investir os presidentes dos municípios eleitos no nível do distrito, no nível municipal. E, finalmente, dizer que, em termos de período de transição, será o governador provincial eleito que vai tutelar os municípios até que o secretário de Estado, em 2020, assuma essas funções. Também será, portanto, quem, em nome do Estado, fará essa função. Então, estas são as alterações, digamos, de fundo, que bloqueavam a CNE e o STAI de avançar com riscos dos partidos políticos. Agora podem fazê-lo com tranquilidade, cobertos por um quadro legal que é conforme a Constituição da República, ora revista. De qualquer forma, Tomás, há desafios ao nível dos órgãos eleitorais, tendo em conta que os dias ficam agora apertados e o modelo de funcionamento das eleições também altera completamente. Sem dúvida. Os cadernos de encargo para contratar empresas que vão fornecer o material eleitoral tende a alterar, o modelo de eleições também altera. Não há o risco de, após ou antes das eleições, termos aqui algum clima de confusão, até porque a CNE precisa ainda de pegar estes instrumentos novos, adaptar-se e depois construir o processo eleitoral. Não há dúvida que já disseram muitos intervenientes importantes, mesmo na Assembleia da República e no Governo, que o maior inimigo deste processo vai ser o tempo. Não há tempo para tanta mudança administrativa ou procedimental que se impõem, como bem dizia o Boaventura, desde os cadernos que vão ser preparados, a preparação dos próprios membros das Assembleias de voto, que devem estar adaptados ao novo quadro legal, e mesmo a educação das próprias forças políticas, que devem estar conscientes do novo quadro e a eles se conformarem. O tempo que resta é muito pouco. Agora, dependerá, portanto, da vontade política que for expressa pelas partes para que vençam o desafio do tempo, mas é um desafio muito sério para que todas as partes compreendam o pacote ora aprovado
e estejam capazes de o seguir à risca, sob o risco de, uma vez mais, aquela canção das fraudes voltar à tona, uma vez mais, porque as pessoas poderão perceber mal os procedimentos, entenderem que se assim foi feito é porque é fraude, quando afinal é porque não dominam ainda os procedimentos que os novos instrumentos determinam. Então, é um grande desafio o tempo que resta, porque é muito pouco, era preciso talvez 1 ano para que todas as partes, de facto, se educassem sobre o novo pacote, estivessem conscientes e seguros sobre o que vai passar quando for eleito um órgão. Como é que vai ser a relação interinstitucional, por exemplo, entre o governador provincial e o município. Também, neste caso, por exemplo, uma outra alteração importante é que a Assembleia Municipal ou a Assembleia Autárquica já tem competências para demitir o presidente do município, se por alguma razão se justificar tal demissão. Então, são novos poderes que devem ser muito bem entendidos sobre em que circunstâncias esses poderes são exercidos, porque pode realmente criar confusão e crises institucionais no funcionamento destes órgãos subnacionais. Tomás, outro significado desta aprovação é que é um sinal que o governo ou a Frelimo dá à Renamo, no sentido que agora é a vez da Renamo definitivamente desarmar-se. E, efetivamente, na Assembleia houve, mais uma vez, o tom de que agora só falta uma parte completar a sua agenda, que é a Renamo desarmar-se. Apesar de que o Parlamento, em termos de Renamo, o Parlamento diz que, bom, o Parlamento não tem papel nenhum nisso, essa matéria está entregue aos líderes dos dois partidos. De qualquer modo, o Parlamento, como o órgão legislativo supremo, tem o dever político de exprimir preocupação sobre questões de segurança nacional, como é o caso. Então, penso que, em termos políticos, realmente, agora, nada mais pode justificar que a Renamo faça reticências em desarmar-se, porque parecia que todos os obstáculos que ela colocava foram removidos. Agora é a sua vez, penso eu, de mostrar que também está acometida com este processo e que quer ir às eleições desarmada. Penso que não há mais razões para essa matéria ser debatida em vez de ser apenas implementada, tal como acordado. Então, penso que faz muito sentido que toda a sociedade espere que a Renamo agora cumpra a sua parte. E os tais 10 dias que foram colocados à Renamo para entregar a lista para a afetação dos seus homens? Bom, os 10 dias foram acordados, não foram impostos à Renamo. A Renamo própria disse que podia fazê-lo. Mas esses 10 dias, de alguma forma, já passaram, Tomás? Bom, eventualmente, nos bastidores, a lista já tenha sido entregue. Talvez, esperamos que sim. Se a palavra é para ser cumprida, então os 10 dias passaram, era até o dia 21, creio eu. Sim. Portanto, se é assim e se a palavra é para ser cumprida, então esperemos que silenciosamente, fora dos holofotes, das câmaras, das televisões, tenha acontecido a entrega da lista dos homens armados, assim como os locais para os quais serão integrados, quer seja no Exército ou na Polícia ou em áreas socioeconómicas que permitam que essas pessoas recomecem a sua vida como civis. É isso que se espera. Esperemos que dentro em breve essa matéria seja publicada e possamos todos saber monitorar o processo deste ponto crítico da nossa paz, que é finalmente o desarme da Renamo, depois de tantos anos do Acordo Geral de Paz, em que mantinha-se com armas no mato como instrumento de pressão política no seu diálogo com o governo. Tomás, vamos avançar e como estamos a falar de eleições, vamos falar das eleições internas na Frelimo, com vistas autárquicas e também a agitação no MDM, que de alguma forma passa também pelo processo eleitoral. Vamos às eleições internas na Frelimo, o caso da cidade de Maputo, já são conhecidos os 3 nomes propostos à Comissão Política: Enias Comis, antigo ministro das Finanças, governador do Banco Central, atualmente é presidente da Comissão do Plano e Orçamento ao nível da Assembleia da República, Fernando Sumbana, uma figura durante vários anos no governo como ministro do Turismo, e Razaquel Manique, este é vice-presidente da Assembleia Municipal na cidade de Maputo. Qual é a sua opinião, Tomás, entre estes 3 nomes, antes de irmos a outros nomes que pretendiam estar nesta lista, mas que não passaram? Mas em relação a estes 3 nomes e a construção do processo interno dentro do partido, como é que viu? O doutor Comis, o doutor Sumbana, são figuras bem conhecidas na praça moçambicana, porque já tiveram postos públicos por tempo bastante longo
e, portanto, quem está atento à nossa política nacional sabe de quem se fala quando falamos do Dr. Enéas Gomes, do Dr. Fernando Sumbana Júnior. Foram ministros de longo percurso, foram e são deputados, no caso do Dr. Gomes. O Dr. Gomes já presidiu o município de Maputo em 2003, 2007, portanto, são figuras com um historial público conhecido. O senhor Razak, que agora aparece como vem da juventude do OJM, é vice-presidente da Assembleia Municipal de Maputo, talvez é a pessoa menos conhecida publicamente e, portanto, de quem muito pouco se poderá falar. Agora, em termos de análise do processo, eu pessoalmente teria esperado que as candidaturas fossem mais refrescantes em termos geracionais, certamente. O que quer dizer mais refrescantes, Tomás? Que pessoas mais novas, uma renovação do poder? Sem qualquer desprimor às qualidades conhecidas, a experiência e a pujança política do Dr. Gomes, do Dr. Sumbana, não tem em causa isso, como é óbvio, mas Maputo, uma cidade jovem, uma cidade dinâmica, eu penso que transmite-se um pouco o ar de dificuldade de renovação no partido. Dá-se um pouco essa impressão de que o partido não tem sido capaz de se renovar de forma fácil e sistemática e recorre, portanto, aos mesmos quadros que já estiveram em postos públicos durante muito tempo e que se supunha que estava no tempo de descansarem pela obra feita, certamente, tem obra feita essas pessoas. Repito, não está em causa isso, mas penso que dá-se um pouco a impressão de que há uma dificuldade de renovação no partido, de forma fácil, imediata e credível, porque eu entendo que há uma franja da nossa sociedade muito grande que continua escorregadia nas políticas dos partidos políticos. Essa franja é a franja maioritária dos jovens, a franja dos intelectuais. Essas duas franjas sociais continuam um pouco orfanadas, continuam um pouco suspensas, porque penso que não têm encontrado nos partidos políticos mensagens que as convençam de aderir aos processos. Falta alguma luz que possa atrair os jovens, que são a maioria, sublinha-se, e a classe intelectual, os professores, os pensadores e os funcionários públicos de nível superior, que são esses que fazem o grande grosso da abstenção urbana, porque creio que lhes falta alguma luz que os atraia de forma massiva para os processos. E, na minha opinião pessoalíssima, esta aparente falta de capacidade de renovação imediata pode resultar em altos índices de abstenção. As pessoas podem sentir-se, uma vez não bem presentes nos órgãos, sobretudo os jovens e as mulheres, repito, e os intelectuais nas zonas urbanas. São uma camada que me parece que está muito titubeante, muito hesitante e um pouco, talvez, no espaço apartidário, o que seria um mau sinal, do meu ponto de vista. Então, também acho que esse é o comentário geral que circula. Exato. Como era preciso, talvez, um pouco mais de esforço de renovação. Repito, sem desprimor das competências conhecidas. Além da abstenção, Tomás, qual é a sua opinião? Acha que essa dificuldade de renovação do poder pode também influenciar na perda de votos por parte do Partido Frelimo, caso um destes dois nomes avance? É assim, no cenário presente, na minha opinião, temos o senhor Venâncio Mondlane, pela Renam, é jovem, pode ter um discurso muito populista e talvez mesmo com pouco acento ético no seu discurso, e isso, numa situação de pessoas sedentas de referências, pode arrastar pessoas. É um risco que eu vejo. Um jovem, como o Sr. Venâncio Mondlane, com muita avidez de poder, pode muito bem recorrer a um discurso muito populista e com pouco acento ético, por exemplo, procurando tirar vantagens da sua juventude por comparação com os outros.
Isso pode ser uma estratégia. E, portanto, tem que ser tido em conta esse fato, o fator idade, o fator discurso, o fator inovação, porque penso que há algum deserto de palavras novas, há um deserto de ideias novas que reabilitem a vontade das pessoas e as remobilizem. Há uma certa apatia em como não há novidade, não há inovação, e que a inovação não toca as questões centrais que os jovens, as mulheres, sobretudo, querem ouvir e ver resolvidas. E, portanto, esta questão geracional pode ser explorada de forma talvez inesperada e populista, repito, e pode, portanto, causar uma disputa talvez imprevisível no cenário político moçambicano, nomeadamente em Maputo, que é a capital do país. Essa é a minha leitura para já, que é provisória para todos os efeitos. Tomás, o que explica esta dificuldade de renovação dentro do Partido Frelimo? Porque não é que faltam jovens, e aliás, neste processo, nós vimos nomes como Samora Machel Júnior, João Matlombe, que é vereador de transportes no município de Maputo, e também consta aqui Razak Manhique, que também é jovem. Mas quais são as pedras no meio do caminho que fazem com que estes jovens não possam avançar? Eu penso que o país está, de facto, numa fase muito crítica de transições complicadas. E, portanto, é de esperar que essa transição não seja assim tão imediata. Os mais velhos têm receios, por vezes legítimos, de que os jovens não acolham o legado com o devido respeito, que os jovens não estejam em condições de defender interesses soberanos da nação e que os jovens possam ser muito ambiciosos demais e se esquecerem do interesse nacional, ficarem no interesse privado, até porque não faltam casos desses. E, portanto, há um receio de que sim, vamos transitar, mas com cuidado de que as vitórias alcançadas não se percam com jovens talvez menos preparados politicamente, menos seguros para resistirem a tanta tentação que hoje em dia ocorre. É o que eu acho que seja a razão. E lembremos-nos, quando foi o presidente Nussa ser eleito como chefe de Estado, foi um processo doloroso, não é? Houve os 3 candidatos que eram primeiro únicos, depois houve uma espécie de greve interna na Frelimo, abriu-se o espaço para haver candidatos fora dos 3 e houve aquelas eleições internas, campanhas, no fim o presidente Nussa saiu vitorioso, mas não foi um processo fácil. Então ainda estamos, seja como for, nesse período de transição que pode ser doloroso para alguns, sobretudo o receio de que alguns ou alguma juventude pode não nos respeitar uma vez no poder. É preciso não descobrir esse facto. Podemos perder o respeito como indivíduos e como sistema estabelecido nesse modo. Eu não ponho fora essa hipótese. Mas, Tomás, muitos destes que têm estes receios foram dirigentes jovens e muito mais jovens do que alguns candidatos que nós temos hoje a vários postos, desde 75, 80, 90. Pois, mas eram únicos. Não tinham ninguém com quem concorrer, eram únicos, vinham do Departamento Nacional do nosso país, portanto eram jovens únicos, não tinha mais ninguém com quem concorrer, mais velho que eles, não havia. Então é outro contexto. Agora não, é um contexto em que não só tem no partido pessoas mais novas, como tem oposição política que disputa o poder com eles. Então, há uma série de fatores que devem ser considerados, mas não exclui a minha ideia de que é preciso um pouco mais de ousadia na renovação. Eu acho que sim, falta um pouco mais de ousadia na renovação, um pouco mais de vontade de correr risco para poder renovar e atrair mais eleitorado. Todos os processos nesse tipo de situações não são pacíficos. Olha, na África do Sul, por exemplo, a África do Sul é um exemplo disso, né? O próprio Mandela, como é que o Mandela chega à liderança do ANC? Rebelou-se contra a chefia e disse, eu vou pegar em armas. O chefe de tudo disse, se você for apanhado, nós vamos renegar, vamos aceitar como nosso membro. Ele foi à luta armada, foi o que foi. E também se deu-se mesmo com ele, o Thabo Mbeki e o Zuma. Portanto, há processos internos que devem ser percebidos, mas se calhar, no nosso caso, acho que estão a ser demasiado receosos e lentos. Tomás, uma outra hipótese pode ser
se calhar, em cima da mesa, colocados todos estes nomes, dos jovens e dos outros que não o são, ter-se feito o cálculo e a avaliação e se compreender que uma aposta nos jovens seria mais arriscado para vencer o município de Maputo e se calhar uma aposta numa pessoa com mais experiência, mais velha, não. Ou seja, olhando para os nomes que são aqui colocados, não pesou a ideia de que vale a pena ir por esta via, porque dá-nos mais hipóteses de vencer? É assim, na minha perspectiva, se há uma intenção forte de renovação e se quer colocar jovens em certos postos, não se pode colocar o jovem na véspera das eleições, um mês antes, 2 meses antes. Se há uma intenção, esses jovens devem ser expostos pelo partido em público e ser dados espaço para mostrar o que sabem, o que valem, mas sempre com uma organização por detrás do partido. Ou seja, com um tempo suficiente deles se exporem, entrarem em debates públicos, mostrarem a sua própria classe, a sua capacidade em debates, em projetos, em ideias. E dando, portanto, tempo a que o público também se habitue a eles e o partido também veja como é que ele reage em debate público, como é que ele reage perante questões críticas da nação. Não se pode, um mês antes das eleições, procurar jovens, porque aí sim o receio sempre vai acontecer. Então tem que haver um plano com intenção de lançar os jovens, expô-los ao fogo do debate público, orientá-los e ir dando as dicas assim, olha, naquele caso você não pode falar assim, para que o jovem também se integre no espaço público e faça a sua própria imagem, o seu próprio discurso a tempo, atempadamente. Não pode aparecer na véspera a dizer que quer candidatar-se, porque aí sim o risco de não estar com a tarimba suficiente para desafiar os adversários é grande. Então penso que se é um plano, esse plano deve ter uma estrutura, uma estratégia de como é que o jovem vai ser integrado, quem é, como é que nós preparamos, como é que nós o expomos ao debate público, como é que nós lhe demos as ferramentas de conhecimento para ir às questões fundamentais e aparecer atempadamente, a educar-se no debate público, nas questões centrais da nação, a ir aos distritos, às províncias. Quer dizer, é assim que se faz. Não se pode esperar que alguém de um dia para o outro apareça e diga assim, como é jovem, vai à frente. Não há de ir à frente. Portanto, falta esta ideia de construção de um candidato. Sim, porque se olharmos não só para Maputo, como outros municípios, até onde a Frelimo é oposição, não se vislumbra um candidato que seja capaz de garantir a vitória. Pelo menos, falta este processo. Antecipadamente, não se vê alguém, mas assim, já está visto quem poderá ser. Noutros países já seria muito previsível quem será na Beira, quem será em Nampula, porque essa pessoa já estaria a debater questões de urbanização, mobilidade urbana, dos transportes, aparecer como até um expert sobre aquela cidade, dizer assim, vem aí alguém que já mostra sinais de que domina o dossiê de Nampula, o dossiê da Beira, de Climane e por aí fora. Até agora não temos visto isso. É esse processo que eu chamo processo de planificação com a intenção de expor alguém e o preparar, colocá-lo no fogo do debate público, mas orientando, mas com tempo suficiente para ele próprio mostrar a sua própria identidade política e cultural sobre as questões da nação mais críticas no espaço onde ele se quer projetar. Não será a falta desta ideia de construção de um candidato que alimenta muito o surgimento de várias candidaturas, como vimos aqui na cidade de Maputo, 6, 7 propostas de candidaturas, como se para um partido houvesse 6, 7 ideias diferentes sobre o mesmo município. Exatamente, a questão de sucessão é muito importante. Lembra-se como foi em Matola, 2014. Houve 14 jovens candidatar-se para aquele posto da Matola. Não é um bom sinal. Não é sinal de democracia, não. É sinal de desorientação. 14 nomes no mesmo município, no mesmo partido. A que propósito? Quer dizer que não havia uma estratégia de que, olha, nós neste partido, se quisermos fazer eleições, vamos colocar 3 nomes sonantes, mas muito antes das eleições, que mostrem em público a sua capacidade de debate, de domínio dos dossiês, para que não apareçam no fim. Depois isso cria intriga interna, e isso enfraquece qualquer partido político, quando há muita intriga interna, porquê aquele, porquê não aquele, porque depois encontram-se motivos fora do debate político, debate pessoalizado, até individualizado, o que enfraquece, obviamente, a qualidade do debate dentro dos partidos políticos. E de alguma forma divide o partido. Claro que sim.
sempre deixa pessoas magoadas, pessoas ofendidas, pessoas alienadas do processo, que se sentem magoadas porque como é que eu não fui visto, como é que o processo me correu ao lado, quando eu tinha aquele projeto. Então, penso que isto, de facto, é algo que é uma aprendizagem, na minha opinião, que deve ser aperfeiçoada nos partidos políticos. Como é que se constrói um jovem para assumir o posto de liderança de forma calma e não de forma, mais ou menos, de disputas internas publicamente mal concebidas e mal geridas, porque pode, de facto, criar magoados no processo. Tomás, um outro nome que é afastado da candidatura a candidato ao município de Maputo para o partido Frelimo é Samora Machel Júnior, que já há algum tempo vem se movimentando para este lugar. Informações que o país tem dão conta de que Samora Machel Júnior está a fazer algum movimento para ver se há terreno para criar uma plataforma à parte da Frelimo para avançar. Quais são as consequências de um afastamento de Samora Machel Júnior e que implicações é que isto pode ter, até porque estamos a falar de que estas várias candidaturas depois acabam criando fricções e divisionismo dentro do partido? Bom, conhecendo como conhecemos, ou assim conhecer o partido Frelimo, não penso que seja algo de extraordinário. Havia nomes e, portanto, o Comitê da Cidade fez a sua seleção com os seus critérios. Samora Machel Júnior não ficou na seleção, portanto, me parece um processo normal. Aquilo que me parece que pode acontecer é os que desta vez não foram, digamos, selecionados, se têm uma ideia de gestão de Maputo como cidade, persistirem na sua ideia, no seu projeto, pensando que daqui a 5 anos voltam à carga, como se diz, não é? Com ideias mais consistentes, mais convincentes ao seu próprio partido político para ter um apoio que precisam. Não há algo que possa considerar como definitivo. São ensaios, são processos internos que devem ser encarados como tais. E repito, se alguém tem um projeto, tem uma ideia firme de Maputo, de gestão de Maputo, e deve manter-se firme até, por exemplo, candidatando-se para a Assembleia Municipal, para a partir dali mostrar, de facto, o seu potencial, suas ideias, preparando-se para a próxima volta das eleições, próximas eleições, daqui a 5 anos. Eu acho que esse é o processo normal de um partido político e não que as pessoas, quando não passam no processo, mudam-se ou zangam-se e vão para outro partido, como acontece no nosso país muitas vezes. Não deve ser isso, processo normal, do meu ponto de vista. De qualquer forma, o processo deixa feridas, Tomás. Bom, não sei, se o processo interno foi transparente, seguiu as regras por todos conhecidas e foi aberto, democrático, não tem que haver feridas, porque eu fui ao jogo sabendo regras do jogo, estas foram seguidas. Se, pelo contrário, regras foram violadas, houve alguma falta de transparência, aí sim posso ficar magoado, mas vou ao local onde correu o processo para protestar, até para impugnar, se for o caso, conforme os instrumentos que eu tiver. É assim que deve correr o processo. Sim. Muito bem, Tomás, vamos então também falar da crise no MDM, que de alguma forma tem a ver com o processo eleitoral, e vimos uma saída de peso do MDM, Manuel de Araújo, que é cabeça de lista já oficialmente, assim já é sabido, é cabeça de lista por parte da Renamo, em Tete também, aquele que se pensava que seria o candidato do MDM, passou para a Renamo. Quais são as implicações disto, tendo em conta que nos últimos 3, 4 programas vamos falando de cada uma das crises que vão surgindo no movimento democrático de Moçambique? Bom, primeiro, também penso que é bom, de vez em quando, desmistificar estas movimentações. São mais ou menos normais em outras democracias. Acontece nas eleições transferências de militantes de um partido para outro, em muitos casos silenciosamente, sem muita mediatização, mas nós aqui em Moçambique, como somos ainda aprendizes de sapateiro, passa a expressão, tudo é muito mediatizado, há muito drama em torno disso. Lembram, por exemplo, o caso da Hillary Clinton, na América. Hillary Clinton nasceu e cresceu como conservadora, não como democrata. E, portanto, família conservadora, de raiz, que ensinava a ela que os democratas são as pessoas que instigam a ociosidade porque acham que
os que não trabalham devem ter acesso à riqueza por distribuição social da riqueza e, portanto, a democracia americana é feita por pessoas preguiçosas, ao passo que nós, os conservadores, queremos livre empresariado, trabalho duro e, portanto, é assim que ela cresceu, como conservador. Hillary Clinton, no seu livro, Minha História, conta isso. Como é que ela muda? Ela muda porque, uma vez na universidade, deram um trabalho de pesquisar a história política americana. Ela pesquisou a fundo a história política americana e, na sua pesquisa, encontrou as raízes dos partidos e disse, afinal, eu sou democrata, não sou conservador, não sou republicano. Claro que foi um escândalo na família dela, não é? Foi um escândalo, como é que você trai a família e vai para o partido da oposição. Portanto, para dizer que estes processos acontecem em todo o mundo. Agora, o que diferencia é que acontecem por opção ideológica, ou seja, eu identifico-me de forma ideológica mais com este que com aquele. Neste caso, Moçambique, não há ideologias. Não é isso que identifica, não é isso que motiva. Daí o debate, o que é que motiva? A ideia de que é porque num partido não há democracia, então vai para o outro porque há democracia interna, tem provas disso? É onde nasce o debate. E, portanto, no fundo, aquilo que eu acho que parece deve ser o mais importante é dizer que a Renamo, com um plano ou de forma espontânea, de forma não premeditada, a Renamo está a procurar eliminar ao máximo os espaços de dispersão do voto da oposição. Em termos objetivos, é isso que está a acontecer. A Renamo está a procurar diminuir o espaço de que o voto da oposição se disperse e se concentre nela a Renamo. Esse é que é o ponto mais importante neste momento. Portanto, isto faz parte de uma estratégia da Renamo. Ainda que não faça, no fim do dia é isso que está a acontecer. Quer dizer, a Renamo, ao recolher, passa a expressão, alguns dos quadros mais proeminentes do MDM, está a dar sinal ao eleitorado, como se vocês estavam ali, aqui é onde é o lugar certo, aqui estão aqui as pessoas com quem vocês Bem votaram. que, em alguns, no caso de Manuel de Araújo, é o regresso a casa. Exatamente, neste caso até o regresso a casa. De qualquer modo, tem esse peso de diminuir o espaço da oposição, se dispersar em termos de votos. Nesse aspecto, em termos objetivos, é isso que está a acontecer agora. Claro que no outro lado da moeda, o MDM fica... É uma hemorragia muito forte que está a sofrer, uma hemorragia muito forte de credibilidade, não só de perder quadros, mas de credibilidade, porque eu não vejo agora que apareça alguém com o tamanho político e prestígio do Dr. Manuel Araújo pelo MDM em Quilimane e possa desafiar a Renamo. É muito difícil também imaginar que possa aparecer alguém num outro município, se continuar a sanha, e de um dia para o outro alguém aparece, diz que é MDM e ganhar eleições contra a Renamo, por exemplo, em Quilimane em particular. Então, eu acho que o que neste momento me parece mais importante notar é que, de forma objetiva, a Renamo está a diminuir o espaço de dispersão dos votos da oposição. Está a concentrar em si os votos que, em algum momento, os perdeu para o MDM quando ela, a Renamo, se ausentou dos processos eleitorais, em 2013 em particular. Quando ela se ausentou, claro que o espaço vazio não podia ficar vazio. Nasceu o MDM e rapidamente o MDM fez municípios serem por ele ganhos. Então, há uma recuperação da Renamo, pelo menos em teoria há, vejamos como será na prática. Eu penso que isso é o mais importante neste momento, é notar que a Renamo está, repito, de forma espontânea ou planificada, está a diminuir o espaço de expressão do voto da oposição nos municípios onde ganhou o MDM no passado. Tomás, esta movimentação de Manuel de Araújo, quais são as hipóteses? É potencialmente o vencedor das próximas eleições em Quilimane? Se tivermos em conta a tendência de voto de Quilimane nas eleições gerais desde 1994, que é maioritariamente Renamo, de forma inequívoca, se essa tendência se mantiver e se Manuel de Araújo concorrer pela Renamo, parece-me concluir que a Renamo poderá ganhar Quilimane. Se tivermos em conta os dados eleitorais até hoje, sempre Quilimane votou Renamo como cidade. Estão lá os dados da CNE e do Constitucional. Nesse aspecto, então, podemos prever que Manuel Araújo jogou nessa perspectiva. Dizer o seguinte: se a Renamo concorre para Quilimane e eu me oponho a Renamo pelo MDM, posso não ganhar.
A única forma de me manter no poder aqui é ir para o mais forte, que é a Renamo, regressar, portanto, a Renamo, de onde ele tinha saído. Quilimane é assim que eu vejo. O risco, ou a hipótese de vitória da Renamo me parece muito grande, repito, se mantiver a tendência eleitoral dos últimos anos em que Quilimane votou pela Renamo. Esta questão da credibilidade em relação ao MDM vai ocorrer até em municípios onde o partido não está a perder cabeças de listas, como está a acontecer na cidade de Maputo e em Quilimane. Ou seja, até onde é que vai, até onde é que vão as consequências desta hemorragia dentro do MDM? Eu penso que é um momento muito importante. Ou seja, o MDM nunca tinha ido às eleições desafiando a Renamo também. É a primeira vez, não é? Então, é uma prova dos 9 agora, porque em 2013, repetimos, a Renamo se afastou da concorrência nas eleições municipais e, portanto, o MDM preencheu, de algum modo, esse vazio. Então, desta vez o MDM tem a oportunidade de mostrar o quanto ela vale, mesmo com a Renamo em cena. É a primeira vez que isso vai acontecer. Se o MDM, mostrar resiliência, mesmo com a Renamo em cena, isso vai dar-lhe muita energia, vai dar muita energia à nossa democracia, não só ao MDM. E, portanto, estamos todos expectantes que, nessa disputa, pela primeira vez, haja confrontação também entre o MDM e a Renamo presentes. Porque aquilo que alguns analistas esperavam, já li em alguns jornais, esperavam que, de forma estratégica, a Renamo e o MDM se aliassem em alguns municípios, como forma de desafiar o Partido Frelimo. Parece que essa estratégia está longe de acontecer, pelo menos por enquanto. Então, é uma oportunidade de vermos qual é o espaço real do MDM na nossa política moçambicana, mesmo com a Renamo em terreno. Isso é que faltava vermos. Muito bem, Tomás, vamos então avançar para outro tema, que é este relatório apresentado há dias pela Ordem dos Advogados sobre os Direitos Humanos. No fundo, o relatório volta a fazer soar o alarme sobre temas já conhecidos e iguais às conclusões do último relatório também da Ordem, que são as dificuldades de acesso à justiça, superlotação das cadeias, poucos profissionais de justiça, sobretudo juízes, por um número de habitantes, as prisões preventivas que ultrapassam os seus prazos. No fundo, são questões já bastante conhecidas e dominadas no nosso seio. Qual é a sua opinião, mas sobretudo a avaliação da melhoria destes grandes problemas que são levantados por este relatório? Bem, como bem diz Boaventura, na verdade o relatório dos advogados deste ano não nos traz surpresas, não nos traz novos temas, nem novas abordagens, apenas diz que as situações anteriores mantêm-se sem correção, digamos assim, que não foram corrigidas. A questão de cadeias superlotadas é uma questão muito antiga, e a razão pela qual as cadeias estão mais do que lotadas é o abuso do Instituto da Prisão Preventiva. Prende-se para investigar, mas depois não se investiga a tempo. Há pessoas que ficam nas cadeias em tempo que excede o que a lei permite, como prisão preventiva. Então, são questões muito antigas: acesso à justiça, acesso físico, acesso em termos de pessoas, de juízes, de outros magistrados judiciais que escasseiam nos tribunais. São questões bem conhecidas. O mérito aqui é dizer: reiteramos que os problemas têm que ser resolvidos. Aqui a novidade é, portanto, direitos humanos no quadro das escaramuças, da violência que ocorre no norte de Moçambique. É um novo tema, porque também é uma nova realidade que o relatório traz e que diz que tem havido detenções mais ou menos arbitrárias aqui e ali, precisa de atenção. Abuso de direitos humanos nas zonas onde há atos de violência, e isso sim são assuntos novos do nosso quadro político nacional e, portanto, valeu a pena a Ordem dos Advogados trazer isso a público. Agora, há uma questão que me parece que é sempre olvidada quando falamos de acesso à justiça. Fala-se mais de acesso em termos de número de juízes, número de tribunais, mas é um acesso muito mais complexo que deve ser abordado de uma vez. Como é que as pessoas comunicam nos tribunais? Quando você entra no tribunal, como é que você comunica com o juiz do teu caso? Como camponês, como analfabeto, como alguém que não foi à escola?
com todo aquele aparato tradicional, com todo aquele formalismo, sobretudo com a língua portuguesa. A língua portuguesa usada nos tribunais chama-se juridez, que é a língua jurídica densa. Como é que as pessoas, de facto, defendem-se naquele contexto? Preciso pensar um pouco mais a fundo. Demasiado formalismo, como levantou minha voz nesta palestra recente. E linguagem densa, fechada, complexa. Você pode ter argumentos como camponês, como pessoa sem escola, mas quando chega naquele ambiente e ouve aquele português denso, tecnicamente fechado, você fica incompetente, fica inútil. Quer dizer, há experiência na Tanzânia, por exemplo, onde de facto há tradução e a interpretação, para a pessoa perceber o que está em causa e poder defender-se. Eu acho que o acesso deve ser um pouco mais aprofundado, e não apenas físico ou o número de juízes, mas a capacidade que o cidadão tem de no tribunal se fazer compreender e ser compreendido também, com uma linguagem mais próxima, com um aparato menos intimidatório, quer dizer, pensarmos a nossa justiça como moçambicanos, no nosso contexto, e não apenas termos técnicos formais do número de juízes que faltam, é verdade, e outras alternativas que já existem, como o uso do trabalho comunitário em vez da prisão. Quer dizer, há uma série de questões que me parece de fundo, que parece que estamos a contornar quando falamos de acesso. O acesso tem que ser visto de uma forma muito mais profunda, que é, de facto, acessibilidade social, sociológica e cultural dos tribunais. Esse debate falta ser feito. Talvez ali podemos avançar muito mais do que o número de juízes que tem que aumentar, como é óbvio, mas outro tipo de debates mais profundos, mais sociológicos, mais antropológicos, sobre que tribunais nós temos para este povo, como é que eu vou ao tribunal. Questões como, por exemplo, de feitiçaria, como é que se abordam essas questões quando falamos de verdade material no tribunal. Entretanto, ninguém prova que há um ato de feitiçaria que me matou, porque eles querem um objeto, como é que chama isso? Tem um termo próprio, idôneo para o cometimento do crime. Quer dizer, há questões que eu acho que devemos agora subir um pouco mais o debate de acesso, não ficar só em termos de chegar ao tribunal, ter um juiz, e também a disciplina dos juízes. Quantas vezes um juiz marca 3, 4 casos ao mesmo tempo? Vai lá o indivíduo e fica todo dia à espera da sua vez e não é julgado, porque o juiz, afinal, chega muito tarde e tem 4 casos na mesma hora. Há questões que parece que os relatórios contornam. Exatamente, passam ao lado. Sim, contornam. Esta questão de que há desafios que as autoridades, ao nível do governo, ao nível do orçamento, é preciso criar, mas ela, a justiça, precisa também de se estudar a si própria, sobretudo na lógica de prestação de serviços. Essa questão que o Tomás levanta, de juízes com marcações de julgamentos, 4, 2 julgamentos, mas que depois não ocorrem. Acontece não só com réus, como com todos os outros testemunhas, que são chamados para um julgamento às 10, só intervém a partir das 15, ou o julgamento é remarcado para o dia seguinte, ou para vários dias depois. Vezes acontece isso? Essas pessoas são profissionais, têm outras agendas, então há um desafio também da articulação interna. Sem dúvida, internamente, o debate interno acho que é muito importante. Nós temos ainda uma magistratura muito fechada, muito opaca. Tem que se abrir um pouco ao debate interno do que se passa lá dentro e não apenas aquilo que cá fora se vê. Eu acho que esse debate ainda está muito atrasado. As magistraturas continuam muito fechadas para o público moçambicano, muito tradicionais, muito formalistas. Eu acho que isso tem que ser, uma vez por todas, posto a debate público, aberto e descomplexado, para que o acesso tenha uma ideia, uma coisa de mais amplo do que apenas haver ou não juízes, mas o acesso em termos culturais, em termos formais, em termos metodológicos, como é que isso tudo se faz, como é que isso tudo se reforma de uma vez por todas, porque falta ainda muita reforma procedimental, atitudinal, de contexto histórico, cultural. Quer dizer, eu estou a colocar questões muito mais vastas do que aquelas comuns, técnico-procedimentais, como sempre se fala nos relatórios. Muito bem, Tomás, vamos avançar. Outro tema que marca a nossa agenda política é a visita do Presidente da República a Ruanda, essencialmente para troca de experiências nas áreas econômicas, sociais, turísticas, ciência e tecnologia. Mas estas frases nós sabemos, no fundo é o jargão usado sempre, cooperação bilateral. No seu entender, no fundo, o que foi fazer o Presidente no Ruanda? Bom, houve uma expressão usada pelo chefe do Estado, pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas,
de que vamos aprender no Ruanda. Penso que é uma expressão que foi usada com consciência, de que há algo no Ruanda de muito importante, da qual devemos tirar lições. Ruanda tem a fama de ser um país que, depois de uma mancha mundial negra com o genocídio de 1994, se reergueu das cinzas. Hoje é um país visto como um modelo de recuperação econômica, de rápido crescimento do PIB, sobretudo de uma grande abertura ao setor privado e de grande dinâmica e apoio ao setor privado. Aquilo que, por exemplo, ouvi o ministro Pacheco referir como sendo um dos exemplos que impressionou muito a nossa delegação foi verem um parque, acho que uma zona franca, em Kigali, que parece ser um marco que Moçambique quer aprender, criar zonas francas, zonas amplas, que dinamizam a economia, mas também ouvi dizer que de forma imediata o Ruanda vai comprar açúcar de Moçambique. Sim, sim. E que os dois países vão estabelecer relações diplomáticas formais com embaixadas Kigali e Maputo. Mas é claro que por detrás deste sucesso internacional da imagem do presidente Kagame, também há outras imagens sobre ele, sobretudo que ele é uma pessoa, é um chefe de Estado com pouco espaço de tolerância política, que persegue os seus opositores até fora do país, tal como faz o presidente da Turquia. Erdogan. Então, há aí reticências que um país que ama a democracia, ama a tolerância, como é Moçambique, deverá ter em conta quando enaltecemos o Ruanda, porque não podemos dar a impressão de que queremos comprar tudo que de lá existe, porque nem tudo que lá existe pode ser comprável, pode ser adquirível. Eu acho que, em termos de direitos humanos, em termos de respeito à pluralidade de opiniões, nós estamos muito melhores que o Ruanda e, portanto, o Ruanda deve vir cá aprender de nós e não o contrário. Eu acho que isso deve ser mencionado, porque não é algo inédito, é conhecido o espírito persecutório do Paulo Kagame, os adversários que ele tem, mesmo fora do país dele, e isso não é uma marca boa para o país. Agora, os progressos na área econômica parece que são evidentes. Kigali é hoje visto como uma cidade das mais limpas de África, é modelo até da OMS para mostrar como é que se mantém uma cidade limpa, mesmo pobre. Portanto, há de haver certamente aspectos do Ruanda que nos interessam ver e provavelmente aprender, mas também há de haver aspectos que nós temos que dizer ao Ruanda para vir aprender de nós aqui em Moçambique. Muito bem. Tomás, lembre-se que em 2016 o presidente do Ruanda esteve aqui, Sim. Paulo Kagame, e até deu uma palestra sobre o contributo do setor privado no desenvolvimento econômico do Ruanda. Mas outra informação que circulou nos bastidores é de que o Ruanda terá pedido a colaboração a Moçambique para, enfim, neutralizar os seus opositores espalhados em várias províncias aqui no país. Depois assistimos o presidente a ir lá, mais ou menos aquilo que aconteceu com o presidente da Turquia, Erdogan, quando cá veio. Sim. Acha que isto pode estar em cima da mesa, tendo em conta esta linha que é conhecida do presidente do Ruanda? Isso me lembra aquilo que eu assisti nos anos 80 em Portugal, em que havia lá porta-voz da Renamo, porta-voz da UNITA, emitiam comunicados lá, e o nosso governo insistia em como Portugal não devia dar espaço a essas forças políticas. Foi lá muitas vezes o ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, Pascoal Mucumbi, a Portugal, eu estava lá e acompanhei o trabalho dele, apelar a Portugal para não dar espaço à oposição moçambicana, porque não é bom entre países cooperantes como era Moçambique e Portugal. Portugal respondeu o seguinte: nós somos um Estado democrata. As pessoas têm aqui e falam como quiserem, desde que respeitem as leis portuguesas. E, portanto, se alguém aqui em Portugal fala, emite um comunicado, nós não podemos calá-lo, porque viola a nossa Constituição da República. É uma questão interna de Moçambique, sobre a qual Portugal não se pode intrometer. Eu acho que este discurso é válido para nós aqui também. Dizer assim, este país é um país de pluralismo democrático, liberdade de expressão e de opinião, portanto, as pessoas aqui, desde que respeitem a lei moçambicana, ninguém as vai perseguir. Ainda que tenham um processo nos seus países respectivos, não é aqui onde nós, como moçambicanos, vamos persegui-las.
desde que se conforme com a nossa lei interna, lei de imprensa, Constituição da República, direito à informação. Se conformam com esses instrumentos, são cidadãos e estão em paz. Não nos devemos entregar ao trabalho de ser polícias de outros Estados, porque não é isso que me parece ser a vontade de um Estado como o nosso, ser polícia de outro Estado. Portanto, se isso for verdade, não creio que o nosso Estado tenha espaço para o fazer, para ser polícia de outros Estados. Não parece que seja isso, até porque no quadro da União Africana podemos ser condenados por contrariarmos o quadro geral de liberdade de expressão das pessoas que estão no nosso país, desde que, repito, respeitam a nossa ordem interna, não perturbam a ordem interna moçambicana. Se assim se comportarem, acho que aqui verão em paz. Não será o nosso Estado que vai substituir outros Estados perseguindo aquilo que são inimigos de outros Estados aqui dentro, muito menos extraditá-los, porque não temos esta acordo de extradição entre Moçambique e Ruanda, eventualmente, tipo extraditar adversário de um país para o outro. Não temos esse tipo de acordos, tanto quanto eu saiba. Muito bem, Tomás, desta feita então fechamos o nosso programa, agradecer pela sua presença. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o Pontos de Vista termina por aqui, até daqui a 7 dias.